Esse é sem dúvidas o melhor anime de todos. E aí, meu querido otaku, tudo suave? Espero que sim, pois hoje no canal King Dragon eu vou estar trazendo uma review sensacional. Vou estar trazendo a review do filme Mugen Train de Demon Slayer. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos, para se você for menina estar recebendo uma visita do Rengoku, e se for um menino, uma visita da Nezuko. E fica até o final do vídeo para você estar vendo um acontecimento de explodir a cabeça. E colocando notas de 1 a 10, comenta aqui embaixo nos comentários o quanto você gostou do filme. Então, sem mais enrolação, bora lá! Bom, antes de eu começar a falar do filme em si, eu quero dar alguns pontos para o filme, começando com a animação, que estava sensacional, superou minhas expectativas completamente, não tinha uma falha no traço dos personagens, e a trilha sonora também me surpreendeu de um jeito que a trilha sonora sempre combinava perfeitamente com a cena. Eu queria mostrar, mas eu não posso, senão o YouTube desmonetiza o vídeo, o YouTube é traiçoeiro. E agora falando do filme, começando com a cena que eles entram dentro do trem, já rachei o bico de rir quando o Inosuke tava querendo apostar corrida com o trem. E a aparição do Rengoku foi bem legal, não foi nem um pouco forçada, e o Tanjiro pergunta pro Rengoku sobre a respiração das chamas, e infelizmente o Rengoku não sabia nada relacionado ao Hinokami Kagura. Aí aparece um Oni comum, nada demais, e o Zenitsu já faz aquele drama de sempre. É errado ele ser meu personagem favorito de Demon Slayer. Você cala a boca, moleque! Você é gado! Você é gado! Meus inscritos agora devem estar achando que eu sou muito gado. Mas aí o Rengoku lida com esse Oni sem nenhum problema. E ele já percebe que tem mais um e que está prestes a matar a mulher. Mas o Rengoku rapidamente ajuda ela. E ele é muito poderoso. Os outros três ficam até querendo ser aprendizes do Rengoku. E gera uma cena engraçadíssima. Então eles vão dormir, mas o Lu inferior 1 está no trem. E o cara tá na ponta do trem. Ele vai acabar caindo do trem, isso assim. E com uma corda para eles se conectarem aos quatro, um quarteto de crianças entram dentro do sonho deles para destruírem o núcleo de vida deles. E o primeiro é o Tanjiro. E o Tanjiro tá sonhando como se a família dele nunca tivesse sido morta pelo Muzan. E ele até chora quando isso acontece, até porque não dava pra ser diferente. E o sonho dos outros dois patetas são o sonho do Zenitsu, que foi ele andando de mãos dadas com a Nezuko em um campo. E eu achei muito legal que mostraram a Nezuko sem a mordaça, e foi um sonho bem engraçado. E o do Inosuke foi ele guiando o Tanjiro e o Zenitsu como se eles fossem servos guaxinins dele. E o que eu achei o melhor sonho depois do Tanjiro foi o sonho do Rengoku, em que ele notifica pro seu pai que ele se tornou um Hashira, e o pai dele não dá a mínima. Ele fala que isso não vai tornar ele uma pessoa melhor ou pior. E o Rengoku explica que a chama do coração do pai dele se apagou. E ele fala para o irmão dele que as chamas do coração dele nunca vão se apagar. E ali a menina tenta destruir o núcleo de vida do Rengoku, que é como uma esfera flutuante que carrega sua alma. Ela até fala que é a primeira vez que ela vê um vermelho, mas na hora que a menina vai destruir o núcleo do Rengoku, na vida real ele agarra o pescoço dela e começa a enforcar ela. Que cena top, mano do céu, que cena. Isso que ele ainda tava dormindo. Sério, o Rengoku é muito da hora. Meu Hashira favorito depois do Tomioka. E enquanto isso, no sonho do Tanjiro, ele está comendo e se divertindo com a família. Mas quando ele olha no lago perto de casa, o subconsciente dele avisa que ele está sonhando e que ele tem que acordar. Mas ele não sabe como. E o Inosuke, a menina nem consegue chegar no núcleo do Inosuke. Lá é cheio de monstros. E no sonho do Zenitsu, o moleque quase perde a cabeça pro Zenitsu, porque ele diz que lá é só um sonho que a Nezuko pode ficar. Dessa vez, os dois serem louquinhos de pedra salvou eles. Então a Nezuko sai da caixinha dela e olha que fofura, mano. Fala se você não achou muito fofa a Nezuko nessa cena. E então a Nezuko tenta dar uma cabeçada no Tanjiro pra ver se ele acorda, mas a cabeça dele é muito dura e ela fica com a cabeça sangrando, ela até chora. Aí a Nezuko começa a tacar fogo no Tanjiro pra ele notar de vez que ele precisa acordar e ajudar a Nezuko. De novo, muitos pontos pra animação. Aí ele vai embora da casa, mas quando ele tá correndo, a Nezuko chama por ele. E nessa cena, mano, essa cena, porque a Nezuko é a maior prisão dele, é a coisa na qual ele mais se acorrenta, mas ele precisa ir embora. E nossa, aquela cena eu quase derramei uma lágrima. Fica até o final do vídeo que eu vou falar da cena que eu derramei um rio de lágrimas. Então fica aí espertinho. Mas ele não sabe como ir embora. Então o pai dele aparece e diz que o que ele precisa cortar já está ao alcance dele. E mano do céu, toda vez que o pai do Tanjiro aparece, ele é da hora. Mano, quem leu o mangá já sabe que o que vai acontecer mais pra frente. E aí o Tanjiro decide cortar o próprio pescoço. E eu olhei e falei, caramba, eu não sei se eu teria coragem de cortar minha cabeça assim não. Então Tanjiro acorda e ele percebe que o que fez ele dormir foi o bilhete, que na hora que ele furou, ele ativou o Kekijutsu. Então Tanjiro pede para Nezuko queimar as cordas que prendem os outros três. E então os moleques acordam e tentam atacar o cabo do Tanjiro. Mas ele nocauteia todos os três e o moleque que tava no sonho do Tanjiro, cadê? O garoto foi guiado pelos espíritos dentro do sonho do Tanjiro, e ele se sente tão em paz com a calma e pureza dentro da mente do Tanjiro, que ele não consegue destruir o núcleo dele.
e ele pede pra ele derrotar o Oni. Então ele sobe em cima do trem e começa uma luta bem top. Ele começa a nocautear o Tanjiro várias vezes, colocando ele no sonho, mas ele sempre acorda, porque na hora que ele dorme, ele corta a cabeça dele no sonho. Então o Inferior 1 coloca ele no sonho que a família dele o odeia, por ele não ter protegido eles. E o próprio pai dele o despreza. E o Tanjiro volta do sonho pé da vida. E então o Inferior 1 fica querendo colocar ele dentro de um sonho em que o pai dele volta à vida. Então o Tanjiro, com a 10ª forma da água, corta a cabeça do Inferior 1. Mas ele não morreu. Ele simplesmente se conectou ao trem e agora todos os 200 passageiros são simplesmente comida dele. E o Tanjiro não consegue proteger todos os vagões. A Nezuko até tenta proteger um dos vagões, mas ele é pega pelos tentáculos? Só não pensei em hentai na hora porque era Demon Slayer. Mas o Zenitsu chega com a primeira forma do raio e salva a Nezuko. E aquela cena foi bem cômica, porque ele diz que vai proteger ela, mas na verdade ele tá dormindo. E o Rengoku chega arregaçando. Ele até comenta que não será derrotado e que se tiver um buraco ele vai entrar. Apesar dessa frase ter pegado muito mal, mas ok, vamos seguir. Mas o ataque do Rengoku é tão poderoso que ele balança o trem. Então ele explica para o Tanjiro que o trem tem 8 vagões. Então ele vai proteger 5 e o Zenitsu e a Nezuko vão proteger aqueles 3. Então ele e o Inosuke devem derrotar o Inferior 1. Então eles chegam lá e o Inosuke até fica bolado pelo Rengoku dando ordens a ele. Mas os dois vão cortar o pescoço do Oni. E os dois acabam encontrando o Oni que vai lutar contra eles. E o pescoço já está embaixo do trem. Só que está muito difícil chegar perto do pescoço do Oni, já que seus ataques são extremamente fortes. E ele fica colocando o Tanjiro toda hora no sonho. Então o Tanjiro quase corta a própria cabeça na vida real. Então o Inosuke salva ele. E o maquinista tenta matar o Inosuke. E o Tanjiro protege o Inosuke e depois ele nocauteia o maquinista. Então eles decidem fazer um ataque combinado para derrotar o Inferior 1. O Inosuke corta a carne do pescoço dele, então o Tanjiro com o Hinokami Kagura consegue cortar o pescoço todo do Inferior 1. E então o trem descarrilha dos trilhos e o Tanjiro protege aquele cara para evitar que ele se torne um assassino. Então o Inferior 1 começa a ficar de migué, falando que se fosse só o Tanjiro ele conseguiria dar cabo dele. E ele se lamenta que ele está muito longe do poder dos Hashiras. E ele termina de desintegrar e o Rengoku aparece para ajudar o Tanjiro a estancar o sangue. Ele fala para ele se conectar e respirar para estancar a hemorragia. E então aparece ele, o Lua Superior 3. Mano, que Oni foda. E ele tenta bater o Tanjiro num golpe só, mas o Rengoku com a expressão das chamas protege o Tanjiro, então eles batem um papo. E o Lua Superior 3 se chama a Casa, e ele oferece para o Rengoku a possibilidade de se tornar um Oni, para poder se tornar mais poderoso. Ele também percebe que ele está bem próximo daquele território. Mas o que é esse território? Os leitores do mangá vão entender. Então eles começam a lutar e essa luta é muito top. Tô me arrepiando só de lembrar dessa luta. E eles começam a trocar vários golpes, então a Casa toma distância e começa a usar o ataque a longo alcance, em forma de ataque de vórtice. E Rengoku nota isso rapidamente e começa a dar respirações que cercam mais espaço para lutar de forma que ele não seja afetado pelo golpe de vácuo do Akaza. E depois ele rapidamente se aproxima do Akaza e eles começam a lutar de forma mais equilibrada. Mas o Akaza é poderoso demais para o Rengoku. Ele começa a causar mais e mais danos ao Rengoku, enquanto o Akaza se regenera facilmente dos ataques do Rengoku. Mas Rengoku não desiste em momento algum, até que ele começa a ficar sem formas para usar e é acertado de forma crítica pelo Akaza. Então os dois param de lutar por um momento e então ele fala para o Rengoku se tornar um demônio. Então o Rengoku fica simplesmente parado lá, sem fôlego, até que ele libera sua aura e mostra a 9ª respiração das chamas, Rengoku. E com essa técnica ele fica completamente tomado por uma aura de fogo, na qual as chamas do coração dele nunca se vão apagar. Então ele começa a lutar com todo o seu poder e sem dúvidas essa foi a melhor luta de Kimetsu no Yaiba inteiro. Seguindo, ele começa a botar muita pressão na Casa e então ele acaba levando um golpe bem no peito. Então o Rengoku lembra que sua mãe diz que ele é forte para poder proteger os outros. Quem usa sua força superior por si próprio apenas é imperdoável. Ele deve ajudar os outros e ela também não possui muito tempo de vida, então ela agradece por ter um filho como o Rengoku. Mas então o Rengoku retoma suas forças e ele agradece pela mãe que teve. Então ele usa todo o seu poder restante na tentativa de derrotar a Casa. Então ele começa a cortar a Casa e a espada trava no meio do pescoço da Casa. Então ele tenta golpear Rengoku, mas ele segura o soco e ele está determinado a não deixar o Akaza escapar. E o sol está prestes a nascer, então Tanjiro e Inosuke vão tentar ajudar o Rengoku, mas Akaza tem seus braços arrancados e foge do sol. Rengoku então se despede de Tanjiro antes de finalmente bater as botas e diz que aceita Nezuko como uma caçadora de demônios. Então no seu último suspiro ele vê sua mãe de relance, então ele pergunta se fez um bom trabalho e sua mãe diz que sim, e então morre. Mano, essa foi uma cena que eu chorei.
derrame um rio de lágrimas nessa cena. Sério, não tem como. Então o Corvo notifica os outros Hashiras e Tanjiro acaba se sentindo inútil, mas Inosuke diz para ele não chorar, que isso faria parecer que a morte dele não valeu de nada. E o filme acaba aí. Então esse foi o filme do Mugen Train e esse foi o vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Para se você for menina estar sempre na visita do Rengoku e se for menino numa visita da Nezuko. Então é isso e até o próximo anime, meu otaku!